Primeiro queria dizer que nós andamos a questionar o Governo sobre esta matéria, o PCP anda a questionar desde o Orçamento de Estado de 2007. E desde essa altura questionamos o Governo sobre esta falta de transparência que existe na utilização desta figura de direito privado, em que as contas não são claras. Em julho deste ano enviámos uma exposição, depois de questionarmos o Governo e não termos obtido qualquer resposta, enviámos uma exposição para o Tribunal de Contas, a exigir que o Tribunal de Contas também intervenha e preste esclarecimentos necessários relativamente a esta matéria, porque ao analisarmos as contas, percebe-se facilmente, e só com muito esforço é que foram publicadas as contas desta fundação, mas nestas contas que foram publicadas não estão incluídos, por exemplo, os dinheiros que entraram para os programas como o E-Escolas e o Magalhães. E, portanto, até as contas que foram publicadas padecem de transparência. E, nessa medida, nós achamos que há matéria que merece ser claramente esclarecida, porque se trata de dinheiro do Estado que entra nessa fundação, não é só dinheiro dos operadores, mas também são contrapartidas que os operadores das redes móveis deveriam prestar ao Estado em função das licenças da terceira geração e que não são prestadas, ou pelo menos não há aqui nenhum esclarecimento relativamente a esta matéria. Mas esclarecidas em sede de Comissão Parlamentar? Nós ainda não sabemos se a Comissão de Inquérito proposta pelo PSD é uma Comissão de Inquérito potestativa, sendo potestativa não há que votar, ela é imposta ao Parlamento por agendamento potestativo de um grupo parlamentar. Não, aí não haverá outra questão. Agora, relativamente à Comissão propriamente dita, o PSD anunciou a Comissão, não conhecemos os fundamentos, teremos naturalmente que analisar a proposta em concreto para analisar. Agora, que o PCP tem, já desde, como disse, o Orçamento de 2007, questionado o Governo sobre esta matéria, achamos que é um dos casos claros onde há falta de transparência no que diz respeito à gestão do dinheiro público, sem margem para dúvidas, e na nossa opinião merece ser totalmente esclarecida. Porque o PCP confrontou por diversas vezes o seu Ministro relativamente a este assunto em concreto. E é verdade que o seu Ministro lá foi para responder, mas responder não respondeu. E, portanto, dizer que foi e que esteve no Parlamento para responder, mas depois o espremido deu absolutamente zero. Se o PCP apresentou um conjunto de perguntas a que o Governo está obrigado a responder e nunca respondeu, dando os totais esclarecimentos a que está obrigado até do ponto de vista constitucional, é evidente que dá-me vontade, no mínimo, de rir, porque podemos ter, e este foi o cenário na maioria absoluta. Neste cenário, é um cenário diferente, em que as coisas correm de outra feição, mas a verdade é que na anterior legislatura o Governo, por simplesmente, confrontado diversas vezes sobre esta matéria, não prestou esclarecimento. E nós consideramos que há uma questão também que importa acrescentar a esta. Por exemplo, porquê o uso de uma figura de direito privado, uma fundação? É necessário ao Estado recorrer à figura de fundação? Quer dizer, a fundação é o veículo financeiro para operar todos estes contratos à margem daquilo que deve ser a transparência pública, do contrato público, de concursos internacionais, para que seja totalmente claro. Então, questione-se também a utilização deste mecanismo da fundação. E depois, nós temos agendado para dia 17 uma interpelação ao Governo sobre o tema da transparência. Porque este é um exemplo de vários exemplos que existem, de falta de transparência do Estado na gestão daquilo que é o dinheiro público, de contratos que não aparecem, de financiamento e apoios ao setor privado, que são pedidos as contrapartidas, o esclarecimento de como é que é gasto o dinheiro de todos nós, e o Governo sucessivamente recusou-se a dar essa informação e motivou uma série de exposições ao Tribunal de Contas relativamente a esta matéria. Dia 17 iremos interpelar o Governo relativamente à falta de transparência que o Estado tem, o Governo, Partido Socialista, o anterior e o atual, relativamente àquilo que é a gestão do dinheiro público. E, portanto, nós consideramos que esta é uma questão central, que é a transparência de como é lidado todo o nosso dinheiro. E isso, infelizmente, não foi respondido. Era isso que eu queria também deixar em cima da mesa. Nós não temos uma postura de criticar por criticar. Nos momentos em que se tomam medidas que são acertadas, deixámos bem claro que considerávamos que o aumento do salário mínimo nacional para os 475 euros era, nesta fase da conjuntura económica e social, muito importante para os trabalhadores. Havia uma fortíssima pressão por parte do patronato e, portanto, o anúncio que aqui foi, na sexta-feira passada, foi feito relativamente ao aumento do salário mínimo, é para nós positivo e não temos problema nenhum em dizê-lo, porque ele é extremamente importante para os trabalhadores portugueses. E todos, o PCP sabe a diferença que faz 25 euros num orçamento familiar. E isso, portanto, para nós, passa qualquer outro tipo de questões. E, portanto, não temos nenhum problema em salientar e dizer frontalmente, naquele debate, salvo eu, fomos os únicos a fazê-lo, frontalmente assumir que
era uma medida positiva. Mas confrontamos também o Sr. Primeiro-Ministro relativamente às questões do desemprego e aos números dramáticos que temos de desemprego, com situações muito concretas de empresas que fecharam nestas últimas semanas, que exigem medidas concretas por parte do Governo e que o Governo sucessivamente não tem respondido. É a Leoni, é a ROD, é a Eurosols, temos um conjunto de empresas que estão em vias de falência ou em falência, que podem ser mais de milhares de trabalhadores que vão para a rua, para o desemprego, sem que haja uma resposta por parte do Governo. Colocamos também a questão da precariedade, que é só uma das principais chagas da nossa sociedade. Porque além de termos cerca de 700 mil desempregados, temos uma população com níveis de precariedade elevadíssimos, com flutuações de situação de emprego e desemprego, que torna a percentagem de trabalhadores que hoje têm um vínculo estável, em que possam programar a sua vida, possam ter, na minha geração, possam ter os filhos que querem, podem comprar uma casa, que podem ter um mínimo de planeamento relativamente à sua família, pura e simplesmente não existe. Porquê? Porque ou estão desempregados ou estão em situações precárias. E ora, esta situação atinge uma larguíssima margem de trabalhadores. São poucos os trabalhadores que hoje têm um vínculo estável, que possam ter um mínimo de condições de vida. E, portanto, nós exigíamos, por parte do Governo, medidas concretas para responder a estes níveis de precariedade e desemprego. E o Governo não tem respondido a estas matérias. Tem tido, sim, uma postura de vitimização, não é? E a aposta na vitimização, atirando culpas para cima do Governo. Na primeira reação àquele pacote que foi aprovado, eram 2.300 milhões de euros que tinham sido aprovados pela Assembleia da República. Em menos de uma semana, esse valor já passou para cerca de 800 milhões de euros. E mesmo estes 800 milhões de euros não é rigoroso. E há medidas que foram... Não é despesa. Mas mesmo este valor, eu queria salientar este aspecto, mesmo este valor é um valor que é de extrema importância para as pequenas e médias empresas. Aquilo que nós propusemos relativamente ao pagamento especial por conto, que é uma antecipação de receita, e os impactos que tem no que diz respeito aos pequenos e médios empresários, é fundamental nesta altura de crise económica e social para aguentar as situações periclitantes que temos em cima da mesa. E, portanto, nós consideramos que isto é um benefício. E o Governo, e o Partido Socialista, em vez de se vitimizar, pode participar ativamente na discussão da especialidade. Foram aprovados na generalidade, vamos partir para a discussão na especialidade, havendo questões que o Governo queira fazer refletir, alterar, cá estaremos para falar e negociar. Agora não, o Governo está mais preocupado, e o Partido Socialista parecem estar mais preocupados já com as próximas eleições, que querem a todo custo antecipar o mais depressa possível, porque, desculpe lá, quem olha para o discurso do Governo percebe que o Governo está claramente em comissão liquidatária. O Governo é como uma comissão liquidatária a preparar o processo eleitoral que quer antecipar o mais depressa possível. E em vez de estar preocupado com a governação do país, numa situação gravíssima que temos, está sim a vitimizar-se, está a tirar as culpas para a Assembleia da República e para os outros partidos, para provocar eleições e depois dizer que a culpa é da Assembleia da República e dos outros partidos e partir para um cenário político mais favorável. Nós não alinhamos nessa estratégia. É importante dizer que a Assembleia da República tem um papel fundamental. E neste cenário em que não há maioria absoluta, o Partido Socialista e o Governo têm que respeitar aquilo que é o papel da Assembleia da República. Fiscalizar por um lado, legislar por outro. Tomar as medidas que o Parlamento entenda serem as mais positivas. E o Partido Socialista, em vez de vitimizar, se tivesse uma postura dialogante e conversasse com as restantes bancadas, acho que todos nós saíamos a ganhar.